Olá, pessoal! Todo mundo gosta de uma boa história, não é? Então, hoje eu vim aqui contar para vocês uma história do Egito Antigo. É o mito de Osíris. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão gostar e se vocês vão perceber pelo mito de Osíris algumas coisas, algumas práticas que nós estudamos enquanto nós falávamos sobre o Egito. Então vamos lá. Antes dos tempos atuais, os deuses caminhavam sobre a terra junto aos humanos. Gente, atuais no Egito Antigo, não atual hoje em 2020 lá no meio do Covid, né? Não. Atual no tempo passado, né? Lá no Egito Antigo. Voltando. Nessa era de ouro, Osíris se sentou no trono dos deuses e foi o primeiro faraó do mundo dos vivos, governando por muitas eras junto de sua rainha Ísis. Osíris era justo e correto, e com ele o mundo estava em equilíbrio. Porém, Sete, o irmão de Osíris, cobiçou seu trono e o poder sobre o mundo dos vivos e quis de todo jeito arrancá-lo de seu irmão. Então ele armou um plano para matar Osíris e ficar em seu lugar. Sete construiu uma caixa e colocou nessa caixa uma magia perversa que faria com que qualquer um que entrasse dentro da caixa ficasse preso. Então, ele levou a caixa para uma grande festa e esperou que Osíris estivesse embriagado, bebesse demais, para lhe desafiar em uma disputa, onde cada um deveria entrar na caixa e depois usar a sua força para sair da caixa. Osíris, muito seguro do seu poder, mas fraco por conta de tanta bebida, entrou na caixa e rapidamente Sete derramou chumbo derretido e Osíris tentou escapar, mas a magia o prendeu e ele morreu. Sete então pegou a caixa e atirou no rio Nilo, onde ela foi levada para longe. Com o Osíris morto, Sete reivindicou o trono para si, já que ele era irmão do faraó, e exigiu que Ísis, que era a esposa de Osíris, se casasse com ele. Nenhum dos outros deuses teve coragem de se opor a Sete. Afinal de contas, ele havia conseguido matar Osíris e poderia facilmente fazer o mesmo com cada um deles. Então, muitos deles se transformaram em animais para se esconder de Sete. O tempo que Sete governou foi um tempo sombrio, pois Sete era cruel, indelicado, não se importava com o equilíbrio do mundo. A guerra dividiu o Egito e já não havia lei durante o seu governo. O povo implorava para que Ra tomasse uma atitude, tomasse uma decisão que salvasse o povo da crueldade. Mas ele nada fez. Apenas Ísis se lembrava do seu povo e não tinha medo de Sete. Então, ela começou a procurar em todo o rio Nilo pela caixa contendo seu amado marido. E nessa busca, Ísis chorou tanto procurando pela caixa mágica com o corpo de Osíris que o rio transbordou. Até que encontrou a caixa, Ísis encontrou a caixa presa em uma árvore que se tornou grande, muito grande, por isso que chamou a atenção da Ísis, por conta do poder do Osíris. Mesmo morto, o Osíris dentro da caixa tinha muito poder. Ísis então levou a caixa de volta para o Egito e colocou na casa dos deuses. Ela se transformou em um pássaro,
voou sobre o corpo sem vida de Osíris e lhe lançou um feitiço. O espírito de Osíris acabou gerando na Ísis, mesmo depois de morto, mas o espírito que não estava morto gerou um filho. E ela concebeu, ela teve um filho de Osíris que foi chamado de Horus. Horus foi escondido numa ilha distante dos olhos de Sete, para que Sete não se vingasse nem colocasse a vida de Horus em risco. Ísis então foi até o sábio Thoth, outro deus egípcio, e implorou a sua ajuda. Ela pediu que ele usasse alguma magia forte para trazer Osíris de volta e salvar o povo egípcio. Thoth, que era o senhor do conhecimento, sabia que o espírito de Osíris havia partido do seu corpo e estava perdido. E para que pudesse voltar à vida, Thoth teria que refazer seu corpo para que o espírito o reconhecesse e voltasse. Thoth e Ísis juntos criaram o ritual da vida, que permitia que os seres vivessem para sempre após a morte. Mas antes que Thoth pudesse trabalhar em sua magia, Sete os descobriu. Ele roubou o corpo de Osíris e cortou em vários pedaços e espalhou todos esses pedaços pelo Egito para que Osíris nunca mais pudessem renascer. Mas Ísis não desistiu. Ísis não se desesperou e pediu a ajuda da sua irmã Néftis para ajudá-la a encontrar os pedaços de Osíris. Elas procuraram por muito tempo, trazendo cada pedacinho do corpo de Osíris para Thoth. E quando todas as peças estavam juntas, Thoth foi até Anubis, que era o senhor dos mortos. Anubis costurou pedaço por pedaço, lavou as entranhas de Osíris, passou óleos, perfumes e embalsamou. Enrolou o corpo de Osíris com faixas de linho e lançou o ritual da vida. Quando a boca de Osíris foi aberta, seu espírito entrou e ele viveu novamente. No entanto, nada que tenha morrido, nem mesmo um deus poderoso como Osíris, poderia habitar a terra dos vivos. Então, Osíris foi para o mundo inferior, onde Anubis, que era o senhor dos mortos, lhe entregou o trono, tornando assim Osíris o senhor dos mortos. Lá, ele é responsável pelo julgamento sobre as almas de todas as pessoas que morrem no Egito, levando os justos para a terra abençoada e condenando os perversos. Quando Sete soube que Osíris estava novamente vivo, ele ficou irado, mas a sua raiva diminuiu, pois ele sabia que Osíris jamais ia poder voltar para a terra dos vivos. Sem Osíris, Sete acreditava que ele se sentaria no trono dos deuses por toda a eternidade. No entanto, enquanto isso, Horus crescia com valentia e força, escondido na ilha que Ísis havia deixado ele. Quando ele ficou preparado, sua mãe lhe deu uma forte magia para usar contra Sete. E Thoth, para ajudar, ainda lhe deu uma faca mágica. Horus procurou Sete e desafiou Sete, foi vingar a morte do pai. E o desafiou pelo trono. Sete e Horus lutaram por muitos dias, mas no final... O que será que aconteceu no final? Olha, gente, esse vídeo tá muito longo e a gente vai ter que parar agora. A gente conta o final dessa história na nossa próxima videoaula. Beijo da Pro. Eu voltarei do além.
para contar o fim dessa história?